Fala, meus amigos, estão ansiosos para a nova temporada de Stranger Things? Mas se você, assim como eu, está empolgadaço, mas não lembra de quase nada do que aconteceu na primeira, na segunda, na terceira e na quarta temporada, esse vídeo é para você. Não para aquela pessoa que quer conhecer o universo de Stranger Things. Caso você nunca tenha assistido e não saiba do que se trata, esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para você que quer relembrar todos os fatos importantes que aconteceram desde a primeira temporada até a quarta temporada. Eu vou separar esse vídeo de fato, temporada 1, 2, 3 e 4. E no finalzinho eu quero separar um espaço para a gente teorizar juntos o que esperar da quinta temporada de Stranger Things. Em novembro de 1983, um garoto desaparece sem deixar rastros. A partir daí, uma pequena cidade americana mergulha num pesadelo que mistura terror, ficção científica e nostalgia dos anos 80. Hoje a gente vai revisitar a primeira temporada de Stranger Things, aquela que deu início a um dos maiores fenômenos da cultura pop moderna. Tudo começa na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, quando um jovem chamado Will Byers desaparece após voltar da casa dos amigos. Enquanto sua mãe, Joyce, entra em desespero, o xerife Jim Hopper inicia uma investigação que vai muito além do que ele poderia imaginar. Logo descobrimos que Hawkins abriga um laboratório secreto do governo, onde experimentos misteriosos com crianças estão sendo realizados. Uma dessas crianças é Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que foge do laboratório e acaba encontrando um grupo de amigos de Will, Mike, Lucas e Dustin. Eleven é encontrada em meio à floresta, exausta e traumatizada. Mike a leva para sua casa e esconde a garota no porão. Aos poucos, o grupo percebe que ela pode se comunicar com Will através de um estranho plano de existência chamado o Mundo Invertido, ou The Upside Down. Enquanto isso, Joyce começa a receber sinais sobrenaturais, luzes piscando, vozes vindo das paredes e até um vislumbre de seu filho tentando se comunicar do outro lado. Ninguém acredita nela, até que as coisas começam a se tornar impossíveis de ignorar. O que está por trás de tudo é uma criatura horrenda, conhecida como Demogorgon, uma entidade que habita o mundo invertido e atravessa para o nosso mundo através de portais criados pelos experimentos do laboratório. Depois de várias tentativas, o grupo consegue encontrar o Will preso em uma espécie de casulo no mundo invertido. Hopper e Joyce resgatam enquanto na escola, Eleven usa todos os seus poderes para confrontar Demogorgon, uma cena que marcou a série. Ela se sacrifica para destruir a criatura, desaparecendo junto com ela. É o fim? Claro que não. Will é salvo, mas algo claramente está errado. Ele começa a tossir uma substância escura e tem visões do mundo invertido. E na floresta, o policial Hopper deixa uma caixa de waffles, o doce favorito de Eleven, como se soubesse que ela ainda está viva. A série é uma carta de amor aos anos 80. Então você vai ver várias referências ao filme dos Goonies, o filme E.T., obras como Stephen King, até o próprio logo, da série Stranger Things remete à capa dos livros do Stephen King lá dos anos 80. A criatura Demogorgon, ela é batizada pelo grupo de amigos com esse nome por conta de um vilãozinho que tem no jogo que eles jogam, Dungeons and Dragons, Então, a partir desse jogo, eles têm um vilão no jogo que, quando tem um vilão na vida real, eles acabam o batizando. A criatura não se chama Demogorgon porque sim, mas sim porque eles o batizaram. A Eleven em si é uma referência clara. A Carrie, a Estranha, que é uma personagem com poderes de telecinese lá dos anos 60, 70, uma das obras de mais sucesso do Stephen King, e também mistura um pouco com o ET, Então é uma criatura que tem poderes telecinéticos, mas ao mesmo tempo quer ser explorada pelo governo dos seus poderes e suas habilidades para algo que a gente desconhece. E você vai notar essa similaridade com as obras do Stephen King e muitas pessoas lá naquela época, porque assim, a série é de 2016, E um pouquinho depois lançou o filme It, A Coisa. Pô, que bombou, Mas eu lembro de ter visto na internet muita gente falando, pô, que massa esse filme, mas lembra tanto Stranger Things, Quando na verdade é o contrário, Stranger Things, lógico, a série lançou antes deste filme. Mas It, A Coisa, é muito mais antigo. It é um livro lá dos anos 80, teve filme e telefilme, inclusive, ali no começo dos anos 90, que são muito importantes para estourar esse gênero de terror, fantasia, e sempre com esse grupo de amigos, É uma assinatura do Stephen King, inclusive, nas obras dele, Tem o filme Conta Comigo, tem o filme mais recente A Longa Marcha, então sempre tem esse vínculo de um grupo de amigos que se juntam para vencer algo muito maior que eles, Claramente é uma carta de amor aos anos 80, mas é bem comum você ver essa confusão, Da galera achar que Stranger Things inspirou, a série It.
né, da coisa, quando na verdade é o contrário. Mas uma coisa é importante, a série do Stranger Things, ela trouxe para nós, da nossa geração, um amor para essa época, né, oitentista, para pessoas que nem viveram nessa época. Eu, por exemplo, sou de 91, eu não vivi os anos 80, mas eu respirei aquele finalzinho daquele ciclo e consumi muito filmes e séries dessa época. E sabe por que isso é importante para esse vídeo? Porque essa geração já está acostumada a ver filmes com adolescentes, jovens, sendo interpretados por adultos. E isso é importante porque, como demora da primeira temporada para a segunda e da segunda para a terceira, essa galera já cresceu horrores, cara. Essa galera já tá tudo adulto. Mas para quem ali já maratonou todas as temporadas de Malhação e Chaves, a gente já tá bem acostumado. Isso. Um ano se passou desde que o desaparecimento de Will Byers chocou Hawkins. A cidade parece ter voltado ao normal, mas nada está realmente em paz. O garoto ainda carrega dentro de si as sombras do mundo invertido, e algo muito maior está prestes a acordar. A segunda temporada começa em outubro de 84, perto do Halloween. Will tenta retomar sua vida, mas começa a ter visões cada vez mais reais do mundo invertido, um lugar agora dominado por uma entidade gigantesca, conhecido como Shadow Monster, também chamado de Mind Flayer, o devorador de mentes. Enquanto Joyce tenta proteger seu filho, Hopper mantém o segredo de que Eleven sim está viva, e ele a esconde em uma cabana na floresta, tentando criá-la em segredo como uma filha. Will começa a ser atormentado por visões constantes e descobre que o monstro consegue controlar partes do mundo real. Através dele, esse elo entre o garoto e a criatura se torna o centro de toda a temporada. O laboratório de Hawkins, agora, sob nova direção, tenta conter as fendas que continuam abertas entre os dois mundos, mas as raízes do mundo invertido começam a se espalhar por baixo da cidade, como veias pulsantes e vivas. E é nessa temporada que nós somos apresentados ao personagem Max Mayfield. Ela é a nova integrante do grupo, uma garota durona, skatista, que rapidamente conquista a simpatia de Dustin e Lucas, gerando até um triângulo de amizade e ciúmes. O outro novo rosto é Billy Hargrove, o meio-irmão de Max, uma figura explosiva, violenta e carismática, o que encarna o arquétipo do bad boy dos anos 80 e serve como antagonista humano em meio ao caos sobrenatural. E não dá para esquecer o cientista Dr. Owens, interpretado por Paul Reiser, um homem tentando equilibrar a ciência com a consciência moral, depois do desastre da temporada anterior. Vivendo escondida com Hopper, Eleven sente o peso do isolamento. Ela quer reencontrar Mike e descobrir mais sobre o próprio passado. Ao longo da temporada, ela embarca numa jornada de autodescoberta, descobrindo que não foi a única criança submetida aos experimentos. Ela encontra Callie, ou também conhecida como 8, que também possui poderes psíquicos e vive entre marginais em Chicago. Esse episódio, The Lost Sister, divide opiniões, mas serve para expandir o universo da série e mostrar o conflito interno de Eleven entre vingança e redenção. Dustin encontra uma estranha criatura e ele batiza de Dart. Ele parece um pet fofo, até começar a crescer e se revelar uma forma jovem do Demogorgon. Eles chamam de Demodog. A partir daí, Dustin se junta a Steve Harrington, que se transforma num improvável herói e mentor. Essa dupla se tornou um dos pontos mais icônicos da série. Enquanto as criaturas se multiplicam, Will é completamente tomado pelo Mind Flayer. Sua possessão é angustiante. Ele fala com uma voz diferente, sente a dor das criaturas e começa a agir como o espião do monstro. E é aqui que a série mergulha num terror quase Lovecraftiano. Hopper e Joyce, juntos de Nancy e Jonathan, e os garotos, unem forças para enfrentar o caos. A única chance é fechar o portal de uma vez por todas, mas isso significa colocar Eleven novamente diante do pesadelo que quase a matou. Num clímax épico, Eleven retorna, mais poderosa do que nunca, e com o apoio emocional de Hopper, ela enfrenta o portal de frente. Enquanto o grupo distrai as criaturas no subsolo, ela canaliza toda a sua força para fechar a fenda entre os dois mundos. A cena é intensa, quase messiânica. Eleven ergue as mãos, a porta se fecha e Hawkins finalmente parece livre da influência do mundo invertido, por enquanto. A temporada termina com um baile escolar, o famoso Snowball, o baile da neve, onde vemos os garotos finalmente se aproveitando o momento de paz. Mike e Eleven se reencontram, Dustin dança com uma garota, Lucas e Max começam a se aproximar. É o encerramento perfeito até que a câmera revela: o Mind Flayer ainda está lá, observando o colégio do mundo invertido. Ele não foi destruído, apenas está
esperando. A segunda temporada ela é muito mais densa e emocional do que a primeira. Ela fala sobre trauma, sobre crescimento, cada personagem enfrenta suas cicatrizes. Will lida com o transtorno pós-traumático, Hopper com a culpa, Eleven com a identidade e os garotos com o amadurecimento. Há homenagens aqui a Aliens, Caça-Fantasmas 2, O Exorcista, O Enigma de Outro Mundo, Carrie, Conta Comigo, o figurino, o brinquedo, os fliperamos, até as músicas da época, como Should I Stay or Should I Go, reforça o tom nostálgico. E claro, a evolução de Steve Harrington, de namorado arrogante para o irmão mais velho de um grupo de nerds, é um dos arcos mais queridos pelos fãs. A segunda temporada de Stranger Things mostrou que a série não era um sucesso passageiro. Ela amadureceu, expandiu sua mitologia e preparou o terreno para o verdadeiro inimigo, o Mind Flayer, que continuaria a assombrar Hawkins nas temporadas seguintes. De todas as temporadas que a gente vai falar ainda aqui, né? Eu falei da primeira, que eu gosto muito, é a minha preferida de longe. A segunda é o que eu menos gostei por alguns pontos, mas eu acho que é porque puxa muito pra baixo aquele segundo episódio ali, onde a Eleven tá andando com aquele grupo de jovens mais rebeldes, que eles são meio que um grupinho de X-Men ali, né? Eu achei meio palha, e demorou muito, acho que sim, foi uma desculpa para manter uma personagem que é bastante poderosa, isolada, para aquele grupo de amigos ir resolvendo vários pepinos sozinhos, para depois ela chegar. Isso a gente é normal, eles dão para não nerfar o personagem, a gente coloca ele numa situação que ele não tá perto dos outros, né? A gente vai ver isso em filme de super-herói, por exemplo, né? Tem lá nos Vingadores, tem lá a Capitã Marvel. Porra, a mulher é super, hiper, mega poderosa. E por que ela nunca tá ali com os Vingadores? Porque o universo é muito grande, tô salvando outros universos. Boa desculpa pra ela não estar ali junto com os caras que estão apanhando pra caramba, né? Daí chega no momento mais assertivo. Tá ótimo, tá? Isso não compromete a série nem nada disso. Aqui, eu acho que aquele arco ele é um pouquinho chatinho, meio moroso. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu achei ele um pouquinho chatinho. Mas o bom dessa segunda temporada é o arco do Steve com Dustin. Cara, que massa! Essa é uma amizade improvável. Porque assim, o Steve era um cuzão, né, na primeira temporada. Pelo amor de Deus, ele era muito mala. E aqui ele se torna um personagem querido e isso mostra o potencial do roteirista de criar bons arcos. São personagens humanos. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas camadas. Tipo, o cara é meio cuzão? Porra, mas ele tem um porquê disso. Ou ele se arrependeu e ele... essa molecada nerd aqui até que é maneira, vou andar com esses caras, sabe? Então isso que eu acho massa nessa construção da segunda temporada. É o ponto alto pra mim. Mas agora a gente vai pra terceira temporada. O verão chegou em Hawkins, o amor está no ar, o shopping está bombando e o mal, claro, está só esperando uma brecha. A terceira temporada de Stranger Things trouxe a série ao auge da popularidade. Colorida, nostálgica, mas também brutal. Quando a cidade de Hawkins parece finalmente em paz, Mike e Eleven estão em um clima de romance adolescente. Lucas e Max vivem entre beijos e brigas. E Dustin volta ao acampamento de férias cheio de histórias. Inclusive uma suposta namorada chamada Suzy, que ninguém acredita que exista. Mas enquanto o grupo vive seus dilemas adolescentes, algo sombrio começa a se infiltrar de novo na cidade. E tudo parece girar em torno do novo shopping, o Starcourt Mall. Logo no início descobrimos que cientistas soviéticos estão tentando reabrir o portal para o mundo invertido. E o ponto de energia para isso está em Hawkins, óbvio. Sim, o centro comercial que virou o orgulho da cidade está sendo usado como uma fachada para uma operação secreta dos russos. E adivinha? Eles conseguem reabrir a fenda e algo escapa. A entidade que controlava Will na temporada anterior está de volta, mas dessa vez ela decide criar uma forma física, possuindo humanos e começando por quem? Por Billy Hargrove. Billy se torna o novo hospedeiro do Mind Flayer. Ele começa a sequestrar moradores e dissolver seu corpo numa gosma orgânica, criando um exército grotesco, meio humano, meio criatura. É o terror tomando forma literal em Hawkins. Enquanto o terror cresce, os relacionamentos também mudam. Mike e Eleven enfrentam o primeiro término. Hopper vive o caos de ser um pai superprotetor, tentando lidar com a adolescência da filha adotiva e com o ciúme por Joyce, que ainda não superou a perda de Bob. E por outro lado, Steve, agora funcionário de uma sorveteria, se une a Dustin e a nova personagem, a Robin, formando uma das duplas mais carismáticas da série. Aliás, uma das revelações mais sutis e emocionantes da temporada é justamente o momento em que Robin se assume gay para Steve, numa cena delicada e madura.
Dustin intercepta uma transmissão russa em um código. A partir daí, ele, Steve, Robin e Erica, a irmã mais nova de Lucas, embarcam numa aventura digna de Os Goonies misturando com 007. Eles descobrem que existe uma base subterrânea escondida sob o shopping, onde os russos estão tentando manter o portal aberto. Enquanto isso, Hopper e Joyce seguem sua própria investigação, que leva até um cientista russo desertor, Alexei, um personagem que rapidamente conquista os fãs. O Mind Flyer constrói então um corpo gigantesco, feito de carne e sangue, um monstro colossal que parece saído de um pesadelo de Cronenberg. A criatura ataca o shopping e Hawkins vira um campo de batalha entre humanos, monstros e militares russos. Enquanto o grupo luta pela sobrevivência, Hopper e Joyce chegam à sala de controle dos russos para tentar fechar o portal de uma vez por todas. Mas há um preço a se pagar. Para destruir o gerador e selar o portal, Hopper acaba ficando preso do outro lado da barreira. Joyce, com o coração em pedaços, é quem precisa girar a chave e causar a explosão que aparentemente o mata. E aqui a gente encontra um dos momentos mais devastadores da série, que é quando ela vira a chave e o Hopper fica lá do tipo assim, vão sem mim, né? E tipo, xablau, a explosão acontece e se acaba. Temos aqui a morte de Jim Hopper. Eleven, devastada por não poder ter ajudado, perdeu seu pai, ainda mais num conflito que eles estavam tendo entre pai e filha, eles não estavam bem resolvidos e ele acaba se sacrificando. Cara, esse final aqui deixou muito marmanjo com os olhos marejados, eu tenho certeza. E lógico, não posso deixar de falar das mortes mais impactantes e importantes dessa terceira temporada, que é a morte do Billy, né, que no final das contas ele tem um arco de redenção, ele se sacrifica aqui para proteger sua irmã e os amigos da Max. Uma morte também que a galera não esperava foi a morte do personagem que foi inserido só nessa temporada, que é aquele russo, o Alexei, que o xerife chama ele de Smirnov, né? Ele também acaba morrendo lá no parque. E também é uma morte triste porque ele era um personagem que a galera tava começando a gostar, né? Era um cara que ele é um ex-funcionário lá dos russos, mas ele meio que é um desertor. A gente estava começando a gostar, ele gostava das coisas que os americanos produziam, tudo mais, ele era bem carismático e infelizmente acabou morrendo também por um personagem que é basicamente o Exterminador do Futuro. Tu vê que a fisionomia do personagem desse cara é muito parecida com a do Arnold Schwarzenegger lá no Exterminador do Futuro, lá nos anos 80. Meses depois, já fora de Hawkins, vemos Eleven lendo uma carta deixada por Jim. Uma carta sobre o amor, perda e o medo de deixar ir. Um dos momentos mais emocionantes de toda a série. E aqui vem a cena pós-crédito, que é um gancho perfeito para a próxima temporada. Mostra uma base militar russa, um cara preso numa cela, um cara misterioso, e os russos chamam ele de O Americano. E na cela ao lado, um Demogorgon preso. Aí aqui a gente acaba assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um gancho perfeito que a gente... Quem que é esse americano aí, não é mesmo? Se você assistiu a primeira, a segunda, a terceira temporada, assistiu a quarta, então o que eu vou te falar aqui não é nenhum spoiler, né? O Jim não morreu, né? Ele foi resgatado ali pelos russos, né? E ficou lá naquela prisão. Resgatado, né? Mas uma coisa que você vai perceber durante a franquia, a saga, e depois a gente vai discutir isso melhor no final do vídeo, teorizando sobre a quinta temporada, e talvez isso possa mudar, né? É que eles não têm coragem de matar os personagens principais. A gente cria um personagem secundário, a gente se apega a esse personagem secundário, aí eles matam. Como aconteceu com a Barbie lá na primeira temporada, né, que é a menina lá. A gente vai falar um pouquinho mais de outra persona que eles vão inserir aqui, que vão matar também. Mas o Jim não morreu. É legal porque a gente gosta muito do personagem, mas ao mesmo tempo mostra que eu acho que os roteiristas meio que se acovardam um pouco, porque assim, ó, é ruim matar um personagem que a gente gosta, é claro, mas isso dá um peso maior pra história. A gente passa, porra, se matar o cara ali... né? Porra, já não mataram o Eleven na primeira temporada. Já não mataram ele aqui agora também. Será que eles realmente estão em perigo? Sabe? Tu queria... ninguém vai morrer. A gente não se importa tanto. Só fica assim, uou, que legal, mas ninguém vai morrer. Talvez isso mude na quinta temporada, que é pra ser a última, né? Vamos ver. Mas agora a gente vai falar sobre a quarta temporada, que tem um dos personagens mais carismáticos de toda a saga. A terceira temporada ela é mais cinematográfica até aqui. Referências? Temos Exterminador do Futuro, A Mosca, Invasão dos Body Snatcher, Dia dos Mortos, De Volta para o Futuro, Carrie e até O Vingador do Futuro. O design visual é puro oitentismo, neon, sintetizadores, fast food, revistas de ficção científica e o auge da Guerra Fria. A fotografia mais saturada reflete o verão e contrasta com o terror físico e visceral do Mind Flyer. Outro detalhe curioso, essa foi a temporada com maior orçamento por episódio, cerca de 10 a 12 milhões de dólares cada.
e a primeira a ser filmada com câmeras IMAX digitais para cenas de ação. O mal nunca dormiu. Depois da batalha no shopping Starcourt, com a morte daqueles personagens mencionados, Hawkins tenta seguir em frente, mas as sombras do mundo invertido nunca foram realmente embora. A quarta temporada de Stranger Things é a mais sombria e a mais brutal, e também a mais ambiciosa. A temporada já começa meses após a destruição do shopping. Joyce, Will, Jonathan e Eleven estão morando na Califórnia. Eleven tenta se adaptar à escola, mas sem poderes e sendo alvo de bullying, ela se sente completamente perdida. Enquanto isso, em Hawkins, Mike, Dustin e Lucas seguem suas vidas, mas o grupo está se desfazendo. Lucas tenta se encaixar entre os atletas. Dustin mergulha num novo grupo de RPG chamado Hellfire Club, liderado por um novo e carismático personagem, Ed Munson. E é exatamente esse clube que vai ser acusado de algo terrível. Ali em meados dos anos 80 aconteceu um movimento chamado Satanic Panic. Tudo era coisa do demônio. O jogo, ali nos anos 90 a gente vivenciou isso ali com o Yu-Gi-Oh, né? Com os jogos do demônio e tudo mais. Em Dungeons and Dragons passou também a ser um alvo desse Satanic Panic, né? Então tudo era jogo do demônio. Então as pessoas que jogavam, aquela galera que usava figura mais metaleira, do rock and roll, que gostava do RPG, eles eram muito mal vistos. E aqui eles trouxeram um fato histórico para dentro dessa narrativa que é muito envolvente. Por exemplo, o personagem Ed Munson, ele é o líder desse grupo ali que joga RPG, mas é o cara mais gente boa que você gostaria de ter como amigo do seu filho. É um cara muito massa, muito parceiro. Só que ele passa a ser alvo porque acontece algo diante dele, né, a morte de uma personagem na frente dele, uma morte bem violenta, só que é dentro do trailer onde ele morava. E as pessoas começam a falar que ele foi o responsável pela morte dela. E daqui em diante é só ladeira abaixo. O negócio vai ficando cada vez mais terror mesmo, né? Stranger Things parou de ser apenas ficção científica, ele trouxe mais forte essa veia do terror. E não só faz isso com o roteiro e com a história que vai se desdobrando e mostrando coisas muito importantes sobre o passado da Eleven e mais sobre o mundo invertido, como não deixaram passar e trouxeram o nosso queridíssimo Freddy Krueger. O próprio ator que interpretava o Freddy Krueger, na verdade, né, lá nos anos 80, ele faz aqui uma pontinha. E ele é um personagem que tem uma importância para explicar um pouco mais sobre um certo vilão que a gente vai desenrolar de agora em diante. A história toma um rumo de terror puro quando Chrissy, a líder de torcida popular, começa a ter alucinações horripilantes, um relógio do avesso, vozes distorcidas e visões de um passado traumático. Até que, em uma cena de arrepiar, ela é levitada e brutalmente assassinada diante de Ed. Seus ossos se quebram, seus olhos afundam e dessa forma o Ed é considerado o grande vilão para aquela comunidade. É por conta desse assassinato que desencadeia o pânico em Hawkins. Ed, o último a ver a Chrissy viva, ele é acusado desse crime, e o grupo precisa provar a sua inocência e enfrentar algo que vai muito além da realidade. Vecna não é apenas um monstro, ele é consciente, cruel e usa cicatrizes mentais das vítimas como armas. Ele caça pessoas atormentadas por traumas e culpas, e as mata de dentro para fora, drenando suas mentes antes de destruí-las fisicamente. É o vilão mais humano e mais demoníaco da série, e sua conexão com o mundo invertido se revela aos poucos. Enquanto isso, na Califórnia, Eleven é presa depois de um incidente na escola, mas acaba sendo levada de volta para o programa secreto do Dr. Brenner. Sim, ele está vivo. Através de flashbacks e simulações mentais, ela revisita seu passado e descobre que o massacre no laboratório, aquele que todos acreditavam ter sido causado por ela, na verdade foi obra de outro garoto, um garoto chamado Henry Creel, o primeiro sujeito do teste, o número 1. A história de Henry Creel é uma das mais macabras da série. Mostra pra nós, através de flashbacks, que lá nos anos 50 ele era um garoto que via o mundo de uma forma distorcida. Ele assassinou a própria família, foi levado para o laboratório de Hawkins, onde o Dr. Brenner o transformou em cobaia. Ele se aproximou da Eleven, manipulou sua mente e a forçou a libertar o que havia de pior dentro dela. No confronto final, Eleven o derrotou e o lançou para algum lugar, que hoje nós conhecemos ele como um mundo invertido. Lá ele foi transformado em algo além da compreensão humana. Ali ele se tornou o Vecna. Essa cena dele chegando, sendo jogado para esse mundo, é que dá a entender que ele foi só jogado para esse mundo, mas não propositalmente. A gente viu o embate e a Eleven estava usando todos os seus poderes para destruir o número 1.
Ela queria derrotá-lo. Só que abriu-se uma fenda, na realidade, para esse lugar que a gente chama de mundo invertido, e ele caiu lá. Então ele não foi derrotado. Só que o ambiente parece que se fundiu com ele. E é ali que tem a origem do Vecna. Essa é a origem dele. E esse nome é bem parecido com a pegada lá do Demogorgon, né? Não é o nome dele. Vecna é o nome que o grupo de amigos o chama. Porque também, novamente, é um personagem vilão de um dos jogos de Dungeons & Dragons e eles o batizaram de Vecna, mas ele tem um nome, mas ele também é conhecido como o número 1. Ele é o primeiro humano a ser cobaia naquele laboratório do Dr. Brenner. É legal que isso vai se revelando bem aos pouquinhos, e lá pro finalzinho da série a gente vê que ele é, mesmo em Vecna, né, nessa forma monstruosa, ele tem a tatuagem no pulso do número 1, da mesma forma que a Eleven tem o número 11 tatuado no pulso dela. Enquanto tudo isso acontece, descobrimos que Hopper sobreviveu à explosão lá do Starcourt e foi capturado por soldados russos. Preso em um campo de trabalho na Sibéria, ele tenta escapar com a ajuda de Joyce e Murray. E sim, lá eles enfrentam um Demogorgon numa arena de gladiadores soviéticos. É uma das sequências mais intensas e cinematográficas da série. De volta a Hawkins, Max Mayfield começa a ser atormentada por Vecna. Ela vê o relógio, ouve as vozes, todos os sinais que apontam a aproximação de Vecna. Ela sente a morte se aproximando até que o grupo descobre que existe uma forma de escapar desse transe, a música. A cena de Max correndo em direção à luz ao som de Running Up the Hill, de Kate Bush, virou um dos momentos mais icônicos da história da televisão moderna. É a perfeita metáfora, a arte, a lembrança e o amor, tudo que é humano resistindo ao horror do trauma. O grupo então se divide nas seguintes frentes. Na Rússia, Hopper, Joyce e Murray lutam contra os Demogorgons. Na Califórnia, Mike, Will, Jonathan e Argyle, que é o pior personagem da série, tentam encontrar Eleven. Em Hawkins, Nancy, Steve, Robin, Dustin, Lucas, Max e Erica montam um plano para matar Vecna no seu ninho. Eleven entra na mente da Max para protegê-la, enquanto Vecna tenta tomá-la como nova vítima. Tudo isso em uma sequência de cortar o fôlego. O plano funciona parcialmente. Max é atacada, seus ossos se quebram e ela morre por alguns segundos antes de Eleven trazê-la de volta à vida. Mas o ritual de Vecna se completa. 4 portais se abrem e o mundo invertido começa a colidir com Hawkins. Hawkins está ferida, literalmente partida no meio. E no horizonte, o Mind Flyer e Vecna observam prontos para o ataque final. É massa que, assim, eles descobrem essa questão de botar o fone de ouvido com uma música para aquilo meio que te desconectar daquele transe por conta do personagem do Robert Englund, né, que é o cara que fez o Freddy Krueger. Ele já passou por isso e sobreviveu, mas hoje ele tá meio que num abrigo, num asilo, parece meio que um hospício. Mas ele fala com eles, ele dá essa call, digamos assim, né, essa pista, e eles usam isso e fazem um teste. Tem uma cena muito icônica, que é a cena da Max sendo possuída lá parece num cemitério, onde ela foi visitar a lápide do irmão dela, né, do meio-irmão. Ela bota o fone de ouvido e dá aquela flutuada no ar. Essa cena é muito massa, porque mostra tudo ao mesmo tempo. Ela meio que flutuando, o Vecna se aproximando dela. Cara, que cena do caralho. Mais pra frente a gente tem uma das cenas mais iradas, que é a cena do Ed atraindo... Eles entram no mundo invertido, ele e o Dustin, eles sobem em cima de um trailer, né? Cara, ele pega uma guitarra, toca uma sonzeira do Metallica pra atrair todos os monstros do Vecna, que são os morceguinhos possuídos lá, parecem uns vampirinhos, os Demogorgon, chama tudo. Bota lá a sonzeira, pau torando, e os bichos vindo, e a Max fugindo do Vecna, que tá tentando pegar ela, tudo ao mesmo tempo, tá? Cara, que cena irada. Porém, é nesse momento que o nosso personagem, o Ed, acaba ficando para trás para que o Dustin sobreviva, e os morceguinhos o atacam e ele acaba morrendo. E o triste dessa morte não é só a morte dele, é o fato de que ele morreu para aquela comunidade, ele era um vilão, um assassino, ele matou a menina que era líder de torcida, e não é verdade. Tomara que nessa 5ª temporada agora a gente tenha pelo menos uma redenção da história desse personagem, para que as pessoas entendam que quem matou aquela moça não foi ele foi apenas uma vítima do acaso e também uma vítima do Vecna. Então a gente torce para que tenha essa redenção dele, né? E a cena que eu acho super tensa é que tem um grupo de jovens, uns atletas ali, que um cara que gostava da menina que morreu lá, que era líder de torcida, aquele jogador clássico, né, de futebol da escola e tal. Ele fica tão puto com esse... Primeiro que ele já era muito preconceituoso com os nerds lá, né? Mas ele queria pegar e fazer justiça com as próprias mãos, e ele até meio que vira a comunidade contra o Ed, e eles caçam
os nerds pra chegar no Ed, né? Eles estão caçando... Cara, tem uma cena muito doida, eles chegando de carro, caçando a Erika tentando fugir. Cara, insano. Mas esse cara, ele toma no meio do botico bonito, porque bem na hora que tá rolando a porradaria, o Lucas protegendo a Max, que tá lá no estado de transe, ele sai na porrada e tal, começa a abrir uma fenda muito insana do portal, e esse maluco babaca cai ali no chão, e ele também é dividido junto, assim, ó, se fudeu, foi dividido, assim, a cintura pra um lado, tronco pro outro, assim, ó, tomou, teve o que merecia, tava ali fazendo bullying, querendo machucar os nossos amiguinhos de Hawkins. E o massa é que nessa cena que o Hopper tá lá na prisão, lá na Sibéria, os caras dão uma espada tipo essa pra ele, tipo assim, ó, se vira aí, luta com o Demogorgon aí pra ver qual é. Tipo, dão uma espada dessa. E é massa porque assim, ó, a cena toda acontece em várias coisas ao mesmo tempo. A Eleven de um lado, a Max fugindo do Vecna do outro, os jovens lá tocando a guitarra, gente querendo atacar o Vecna dentro do ninho dele, porque enquanto ele tá usando os poderes telepáticos dele, ele tá meio que num estado meio que de hibernação lá numa casa abandonada, e eles jogam fogo nele, a música tocando de fundo, e bem nessa hora o Hopper usa a espada e arranca a cabeça do Demogorgon numa cena muito épica. Cara, essa cena, se tu botar no YouTube e ver essa cena, tu vai ver que tem muitos views. Pensa numa cena que a galera pirou. Muito massa. Escalonou terror, tensão, do nada ação, aventura. Que final foda. Puta que pariu. Eu tô muito ansioso pra próxima temporada. A quarta temporada é o auge do horror psicológico na série. É a Hora do Pesadelo, Carrie, o Exorcista, Hellraiser, Silent Hill, tudo ao mesmo tempo. Vecna é a personificação do trauma. Ele não mata corpos, ele devora culpas. Cada morte é uma lembrança dolorosa materializada. O bullying de Max, a culpa de Nancy, o medo do Will, o luto de Eleven. Stranger Things deixa de ser apenas nostalgia e se torna comentário sobre saúde mental, isolamento e superação. Visualmente, a fotografia é mais escura, o ritmo é cinematográfico, cada episódio tem mais de 1 hora e a trilha sonora mistura o melhor do pop oitentista com composições épicas. A quarta temporada consolidou Stranger Things como um fenômeno cultural definitivo. Foi o retorno triunfal da série após anos de espera, entregando drama, horror e emoção em escala blockbuster. E acima de tudo, nos preparou para o fim, a guerra total entre o mundo invertido e o mundo real. E a Netflix acaba de soltar os primeiros 5 minutos da próxima temporada. E o que nos mostra? Nos mostra algo muito importante. Lembra que lá na primeira temporada, o nosso amiguinho Will tá lá preso no mundo invertido, e ele tá sozinho naquela fortaleza que ele e o irmão dele criaram, só que não na fortaleza que eles criaram no mundo real, a versão do mundo invertido, ele tá lá quietinho, escondido, com a escopeta, com uma arma lá. De repente um Demogorgon aparece e ele sai correndo, ele foge, escala numa árvore, se pendura, cai, o Demogorgon pega ele, arrasta ele, e de repente a gente vê o Demogorgon levando ele para uma antiga biblioteca abandonada, larga ele lá e uma silhueta no escuro surge. Vecna. E o Demogorgon só abaixa a cabecinha e sai fora. E isso nos dá a entender, isso eu acho que ficou bem óbvio, mas que Vecna sempre esteve por trás de todos os acontecimentos e de todas as criaturas que apareceram durante toda a franquia do Stranger Things. Porque ele levanta o Will, vem aquele tentáculo nojento lá que entra na boca do Will e ele fala que eles vão fazer coisas muito maravilhosas, muito bonitas juntos. Mas ele não chama o Will de Will, né? Ele fala William. É como se fosse uma coisa mais formal. Será que eles já se conhecem de outros momentos? Não sei. Fica assim um mistério. Mas dá a entender que sim, os Demogorgons que apareceram sempre foram seus, como eu posso dizer, batedores, digamos assim. Eles vão, fazem alguns ataques, trazem coisas pro Vecna, porque aparentemente os poderes deles são mais telepáticos, mais telecinéticos, né? E nem sempre ele consegue de fato sair daquela base que ele fica lá cheio de tentáculos e raízes, e ele consegue ir diretamente fazer algo. Mas o que me deixou reflexivo é que assim, ó, lá na primeira temporada a gente vê o Demogorgon caçando o Will antes dele sumir, né? E a gente vê uma silhueta no escuro que agora, eu, pelo menos na época que eu assisti, eu jurava que era o Demogorgon. Mas aquela postura, aquela mão maior do lado esquerdo ali, cara, e se o tempo todo era o Vecna? Porque tem uma cena que o Will tá fugindo tal, e a porta se abre, e a porta, porra, o Demogorgon não tem poder telepático.
Ele só entra quebrando tudo e rasgando tudo. E a porta abre meio que como se fosse por telepatia, assim, né? Por telecinese. Cara, eu tenho a impressão que era o Vecna o tempo todo. E ele sempre com seus batedores, fazendo as suas operações. Quando as coisas começam a ficar meio que fora de controle do que ele poderia fazer, porque agora eles têm uma ajuda, né? Esse grupo ele tem ajuda, a Eleven. Então ele começa a mandar a artilharia mais pesada. Daí ele foi mandando o Mind Flyer, começou a possuir lá a galera para criar o seu monstro de forma física dentro de Hawkins mesmo. Tudo foi sendo destruído aos poucos porque a Eleven estava sempre presente e ela é uma oponente de peso. E na quarta temporada a gente percebe que de fato ela consegue bater de frente com ele, tanto que foi por causa dela que ele foi mandado pro mundo invertido. É muito massa, porque aquela silhueta, cara, vou deixar um frame da silhueta aqui para você. É ou não é o Vecna? Não tem cara de ser um Demogorgon, né? Eles andam tudo meio tortinho e tal, e eles não são telepáticos nem nada disso, então tomara que a temporada nos responda isso. Acho que vai seguir por esse caminho, mas eu torço também para que eles consigam, de fato, derrotar os inimigos, óbvio, né, para fechar o arco, mas para que os roteiristas não tenham medo de matar personagens importantes só por conta que o público não quer. Eu acho que eles têm que seguir o caminho mais da lógica. A gente tem que lembrar que são jovens, crianças, não tem soldado fodão aqui, não tem guerreiro fodão aqui, é gente de verdade. Alguma merda tem que acontecer pra gente sentir o peso disso. Mas enfim, a gente vai saber isso em breve, porque tá chegando aí Stranger Things com a sua quinta e última temporada. Espero que tenham gostado desse review. Com certeza devo ter deixado passar aqui alguns detalhes, a nossa memória vai falhando. É muita coisa, né? Passou bastante tempo desde a primeira temporada pra cá, são muitos episódios e tal, mas eu acho que eu trouxe bastante informações aqui pra refrescar a sua memória e que são relevantes pra você acompanhar a próxima temporada. Deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.